Graça e paz, meus queridos. Ok, queridos, feche os seus olhos agora. Vamos orar mais uma vez, em nome de Jesus. Pai, nós queremos nesta hora, Senhor, mais uma vez, te agradecer. Como somos gratos ao Senhor por tua palavra, por teu amor, por tua provisão, em relação a tudo, ó Deus, que precisamos, Senhor. Que estamos, Deus, agora abrindo o nosso coração para o Senhor e queremos, Deus, receber o Espírito da palavra, a vida da palavra, Senhor. Não estamos interessados, ó Deus, em adquirir tanto conhecimento, mas queremos conhecer a Ti, Senhor, mais do que tudo. Por isso precisamos mais do que tudo da Tua presença, Senhor. Livra-nos de um conhecimento mental, simplesmente, de um conhecimento teológico simplesmente, e nos dê um conhecimento da pessoa do Senhor. Queremos experimentar mais de Ti, Senhor, viver mais, ó Deus amado, a Tua presença. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, abrindo essa série sobre o arrebatamento da igreja, sobre a volta do Senhor Jesus, sobre o rapto da igreja. Hoje a primeira palavra, nós vamos ler alguns textos também. Quando nós cantamos, hoje cantamos algumas canções muito interessantes e completamente alinhadas com a palavra. Parabéns, equipe de louvor. Escolheram muito bem as canções, mas algumas pessoas talvez não entendam algumas palavras, algumas frases, não é? Por exemplo, ele vem rasgando os céus. O que é isso? Rasgando o céu. Exatamente a descida do Senhor Jesus de maneira rápida, surpreendente, para o arrebatamento da igreja. É isso que está falando. Então quem não conhece, não sabe disso, não entende o que estamos cantando, não é? Uma outra foi o alfa ou o ômega. O que é isso agora? Que história é essa de alfa e ômega? É que alfa e ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego, e Jesus é o primeiro e o único, não é? O primeiro e o último, não é? E aí quer dizer o quê? Quando está cantando o alfa, o ômega, está falando Jesus. Então precisamos conhecer um pouco da palavra de Deus. Precisamos de entender muitas coisas para a gente entender até o que nós cantamos. Então há pessoas que às vezes ainda não teve a oportunidade de ouvir esses esclarecimentos. Então algumas frases não se entende, mas por isso nós nos reunimos, amém? Para aprendermos uns com os outros. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vamos ler versículo 23, depois vamos para 1 aos Coríntios, e vamos ler um pouco da palavra e vamos ter uma reflexão abençoada para as nossas vidas. Eu não vou esperar muitos irmãos, tá bom? Vou citar e vou ler. Se você ficar procurando, te atrapalhar a ouvir, é melhor você ouvir do que ficar procurando, tá bom? Agora, anotar, seria muito importante você anotar. Muito importante você anotar, para depois você ler. Amém? Então, 1 Tessalonicenses 5:23. O apóstolo Paulo escreve assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo está falando? Que Deus santifique vocês completamente. Que vocês sejam santificados no espírito, seja santificado na alma e seja santificado também no corpo. Então a santificação não é uma coisa só espiritual. Ela é uma coisa mental, é uma coisa emocional, é uma coisa física também. Amém, meus irmãos? Isso para a volta do Senhor, devemos estar nesse processo de santificação completa. 1 aos Coríntios 15, 51 ao 53, está escrito assim: eis que eu lhes digo um mistério. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Um mistério.
qual é o mistério? Nem todos dormiremos. Esse dormiremos aqui está falando da morte física. Nem todos vamos morrer, passar pela experiência da morte. É isso que ele está dizendo. Nem todos aqui na terra vão passar pela experiência da morte. Haverá uma geração. Estamos crendo que nós somos essa geração. O apóstolo Paulo também cria que era a geração dele, né? Ele cria, mas os anos se passaram, ele se foi, muitos vieram e se foram, e também. Então ninguém pode dizer a data que Jesus vai voltar, que acontecerá o arrebatamento. Nós devemos viver hoje como se Jesus voltasse hoje mesmo, ou no máximo amanhã, porque nós não sabemos. Porque ainda que Jesus não volte, nós não sabemos o dia também que nós partiremos. Então o apóstolo está dizendo que esse é um mistério, o fato de que nem todos vão dormir, nem todos vão passar pela experiência da morte física. Mas ele diz, mas todos seremos transformados. Olha que coisa linda, queridos. Mas todos seremos transformados. Ele está falando dos salvos. Não são todas as pessoas que serão transformadas. Está falando, as pessoas que são salvas serão transformadas. Porque o que acontecerá? Ele também ensina que os mortos, vamos ler daqui um pouquinho, os que morreram em Cristo, que morreram salvos, vão ressuscitar primeiro. Depois, os que estiverem vivos serão arrebatados. E todos vão se encontrar com ele nas nuvens, nos céus, nesse primeiro céu. Olha só, nós vamos encontrar no momento do arrebatamento com gente querida. Com gente querida. Vamos identificar? Não sei, aí também você está querendo demais. Não pergunte coisa difícil, né? Não sei te dizer. Tenho algumas opiniões sobre isso, mas não vou mencioná-las também, tá bom? Não estou aqui para especular. Estou aqui para abençoar e para edificar. Agora vamos encontrar os que ressuscitaram e nós. E nesse momento todos nós seremos transformados. Que coisa linda, coisa poderosa vai acontecer. Nós vamos ser transformados lá em cima. Amém, queridos? Vamos subir do jeito que estamos aqui, né? Magrinho, gordinho, sobe todo mundo. Se está salvo, sobe. Amém? Agora tem que estar salvo. E para estar salvo tem que ter Jesus na sua vida. Sem Jesus não vai, ok? Sem Jesus não vai. Gostei da música das crianças, né? Legal, gostei. Aquilo é rap? Funk? Até que enfim gostei de um funk então. Ok, queridos? Que legal que foi, né? Então veja bem, todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Vai ser a coisa mais rápida, vai ser a coisa mais rápida que aconteceu na face da terra, ao som da última trombeta. O anjo vai tocar a trombeta e aconteceu. Aconteceu. Vai ser algo extraordinário, não temos palavras para explicar isso. Mais rápido do que a velocidade da luz vai ser o arrebatamento. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Amém? Eles não vão ressuscitar com corrupção e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Que coisa linda, que coisa tremenda. 1 Tessalonicenses capítulo 4 agora, um pouquinho para frente aí de Coríntios. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, está vendo, o apóstolo cria que ele estaria vivo na hora do arrebatamento. Os que ficarmos até a vinda do Senhor, podemos ser nós, queridos, amém? Podemos ser nós. Não aconteceu com Paulo, mas pode acontecer conosco. Jesus pode voltar e nós podemos estar aqui ainda vivos e sermos então arrebatados. Que coisa tremenda. Ah, que coisa maravilhosa. Os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem ou os que morreram. Então primeiro os que morreram vão ressuscitar. Depois os vivos vão ser arrebatados. Pastor, eu queria ser um dos primeiros. Então você tem que morrer, né? Para ser o primeiro. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo
e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. O próprio Senhor, amém? Não são apenas anjos, o próprio Jesus virá pessoalmente, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, tomara que sejamos nós, amém? Que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Oh, glória a Deus! E assim estaremos com o Senhor para sempre. Aleluia! Será muito parecido também o tempo com a época, com o período do dilúvio. Deus dá uma direção àquele povo, exclusivamente, especialmente a Noé, para construir uma arca que choveria 40 dias e 40 noites em um lugar que nunca tinha chovido. Então, como o povo ia acreditar numa coisa que nunca tinha visto? Só quem conhecia Deus podia crer. Amém? Da mesma forma, o arrebatamento. Como alguém vai acreditar no arrebatamento se nunca viu acontecer um arrebatamento? Mas aqueles que conhecem a Deus creem no arrebatamento. Eu creio no arrebatamento. Você crê? Amém? Nós cremos no arrebatamento porque nós conhecemos o Deus ao qual nós servimos. E aqueles que não acreditaram no dilúvio pereceram, mas Noé com a sua família foram salvos. Que coisa, que coisa. E assim também será conosco. A Bíblia nos dá muitas bases para o arrebatamento. O próprio Jesus, no capítulo 14 de João, nos dá muitas palavras, libera algumas expressões. Por exemplo, ele diz: não vos deixarei órfão, não vos abandonarei. Em parte ele estava dizendo que enviaria ou estaria conosco através da presença do Espírito Santo. Mas ele estava dizendo também que ele iria nos preparar uma casa. Ele diz: vou preparar-vos um lugar. Vou preparar um lugar para vocês habitarem, para vocês morarem a eternidade. Que coisa é eternidade? O que é eternidade? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é eternidade? Tira 1000 anos da eternidade. O que fica? Quantos anos fica? Não, fica a eternidade. Continua sendo eternidade. Tira bilhões de anos da eternidade. Quantos anos ficam? Continua sendo eternidade. Significa que a eternidade é intocável, não é? Que a eternidade não tem fim, não tem começo e não tem fim. Eterno significa sem começo e sem fim. Isso é muito interessante, muito importante. Jesus disse: eis que eu venho sem demora, em Apocalipse 3:11. Eis que eu venho sem demora. Jesus disse isso há mais de 2000 anos. E agora? Jesus estava mentindo? O que acontece conosco? Que aí nós precisamos de entender uma outra coisa. Eu não sei nada do grego, viu? Mas hoje eu tenho que falar algumas coisas do grego. É que Jesus está falando de tempo. E a Bíblia é clara em dizer que um dia para Deus, como 1000 anos para Deus, são a mesma coisa, não tem diferença. Por quê? Porque no grego tem 2 vocábulos que indicam tempo. Um é kairos e o outro é cromos. Ou cronos ou cromos, se pronuncia das duas maneiras. E quando nós lemos na Bíblia sobre tempo, nós precisamos perceber se está falando do kairos, que é um tempo, ou se do cronos, que é outro tipo de tempo. E quando se fala do cronos, está falando do tempo cronológico. Daí vem cronologia, do tempo cronológico, não é? Do tempo cronológico, é o tempo nosso. Segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios. Isso nós conhecemos bem.
Isso nós sabemos o que significa. Mas muitas vezes a Bíblia está falando do Kairos. O vocábulo Kairos, que significa tempo de Deus. E o tempo de Deus, o Kairos, não tem muito a ver, ou não tem nada a ver com o Cronos, que é o tempo da humanidade. Então, estudar a Bíblia requer dedicação, requer entendimento. E muitas das vezes nós não entendemos algumas coisas porque nós somos daqueles que ouvimos de vários lugares, não somos os que vamos buscar, procurar estudar, procurar aprender sobre a palavra de Deus. Nós precisamos de aprender a palavra de Deus. Nós precisamos do entendimento da palavra de Deus, para não ficarmos sendo guiados por qualquer vento de palavra que se fala por aí. Então é necessário entendermos isso. E o arrebatamento está no tempo, está no Kairos de Deus, e não no Cronos nosso. Deus não tem problema com o tempo. Problema de tempo nós é que temos. Agora, a Bíblia diz que nos últimos tempos, Deus abreviaria o tempo. Você sabe que são 269 profecias sobre o nascimento de Jesus, ou sobre a primeira vinda de Jesus. 269 profecias na Bíblia, no Antigo Testamento, sobre a vinda de Jesus. E todas elas se cumpriram literalmente. Procure estudar isso. Vou citar 2 ou 3, não dá para citar muito em função do nosso tempo. Eu não quero te cansar, eu quero te edificar, amém? Quero te abençoar, quero te despertar para a vida com Deus. Uma delas é que Cristo nasceria de uma virgem. Isaías 7,14 se cumpriu em Mateus 1,23. Jesus nasceu de uma virgem ou não? Todo mundo sabe disso, né? Uma outra é que ele nasceria num vilarejo chamado Belém, Belém da Judéia. Está em Miqueias 5,2. Se cumpriu em Mateus 2, 13 ao 14. Seria traído e vendido por 30 moedas. Olha só, quase 1000 anos antes de Jesus nascer, já estava escrito que ele seria vendido por 30 moedas. Você pode conferir isso também em Miqueias, esse é Zacarias 11, 13. E são muitas outras, né? Muitas outras que são importantes, mas não temos tempo. Talvez no esboço que vai para a célula, conforme o facilitador quiser falar, tem liberdade de compartilhar, dos irmãos conversarem sobre o assunto. Pode ser que alguma coisa que não seja esclarecida aqui seja esclarecida lá, não é? Então, queridos, o nascimento de Jesus foi, sem dúvida, o evento mais importante que aconteceu na face da terra. Qual evento que você acha que foi muito importante? O de Jesus foi muito mais importante. Então, o evento do nascimento de Jesus foi o evento mais importante que aconteceu na face da terra. É tão importante que dividiu a história da humanidade em duas: antes e depois de Jesus. Antes e depois de Jesus. E até os ateus têm que declarar isso, até quando preenche um cheque, quando faz um documento, faz um contrato, tem que declarar. No ano tal, hoje não se usa mais falar essa expressão, mas antigamente ainda falava. No ano tal do nosso Senhor Jesus Cristo, no dia tal do mês tal, aconteceu isso, e assinava embaixo. Mas quando você escreve 16 de julho de 2017, você está falando, depois que Jesus nasceu, no mês tal, dia tal, 2017 anos depois, nós estamos aqui neste lugar, ou fazendo determinada coisa ou compromisso. Então foi o evento ou advento mais importante que aconteceu na história da humanidade, foi o nascimento de Jesus. E Jesus edifica a sua igreja. Jesus não
edificou uma instituição, amém? Jesus não deixou nenhuma instituição religiosa, isso é bom a gente saber. Porque tem gente que acha que a igreja dele é que Jesus deixou. Jesus não deixou instituição. As instituições foram criadas e elas têm o seu valor, são importantes sim. Mas Jesus deixou a igreja. Quem é a igreja? Jesus deixou aqueles, através dos seus discípulos, que foram agregando-se a eles, foi crescendo e foi esparramando para todo o mundo e por todo o mundo. Isso é maravilhoso. Por isso nenhuma instituição salva e nenhuma instituição será salva. Você ouviu isso? Nenhuma instituição salva e nenhuma instituição será salva. Mas dentro das instituições tem pessoas salvas, porque creram no nascimento de Jesus, na vinda de Jesus, creram na morte e ressurreição de Jesus, entregaram suas vidas a Jesus, receberam Jesus como Senhor e Salvador, e hoje amam a Jesus e desejam a sua volta. Amém? Mas outro acontecimento maravilhoso, mais espetacular vai acontecer, porque Jesus nasceu, foi o maior acontecimento, mas ele veio como ovelha, ele veio como servo, ele veio para sofrer por causa dos nossos pecados, morrer em nosso lugar. Mas agora não, queridos, agora ele virá como Senhor, Rei dos reis, não como ovelha, mas como um verdadeiro leão, forte e poderoso. Forte e poderoso. E não virá mais para ser crucificado, mas virá para arrebatar. E o arrebatamento será o advento mais importante que acontecerá na face da terra. Tanto quanto o seu nascimento é também o arrebatamento. Mas vem com um formato diferenciado, para buscar os salvos e para aplicar juízo e justiça sobre aqueles que o rejeitaram, sobre aqueles que não o quiseram, que não se entregaram a ele. Por isso nós precisamos de pensar sobre a nossa vida cristã. Por isso o primeiro versículo foi: precisamos de uma santificação completa. Porque às vezes com o argumento de que Deus só quer o nosso coração, nós usamos muito esse termo, Deus só quer o nosso coração. Ele pede o nosso coração, mas Ele quer nos santificar, corpo, alma e espírito. Porque nós somos um ser constituído de espírito, alma e corpo. Espírito é aquilo que faz contato e se relaciona com o sobrenatural. E eu tenho que me relacionar com Deus. Não posso me relacionar com outro ser espiritual a não ser Deus. Porque qualquer outro ser espiritual, qualquer outro tipo de espírito não procede de Deus. A minha alma é composta de pensamentos, de sentimentos, de emoções, mas de vontade também, de muita vontade. Então a minha alma precisa também de santificação. Porque não é só o meu espírito que será salvo, tem que ser salva a minha alma também. Então tem que ter uma ação de Deus na minha alma, porque o meu espírito, quando eu recebo Jesus, ele nasce de novo, e é automático, é instantâneo o novo nascimento. Mas há um processo na nossa vida que é a transformação da nossa alma, que é a renovação da nossa mente pela palavra de Deus, que é a transformação da nossa maneira de pensar em linha com a vontade de Deus, que são nossas emoções trabalhadas, restauradas, curadas, purificadas e santificadas pela própria presença do Senhor, seu Espírito e a sua palavra. Então, queridos, a segunda vinda de Cristo, ela será maravilhosa, tremenda e poderosa e fantástica para nós. Daqui para frente, este será o principal evento. Não há nada que nós devíamos desejar mais, não há nada que devíamos
querer mais, ou pensar mais, ou nos preparar mais do que para o momento do arrebatamento. E este evento, assim, ele será o evento profético que precederá, ou virá primeiro do que muitos outros acontecimentos que a Bíblia fala, acontecimentos escatológicos, alguns deles um pouco complicado até, às vezes, de se compreender e se entender, mas é importante nós sabermos, no mínimo, isso que nós estamos falando hoje, que é o básico. Talvez tudo aqui para você seja muito conhecido, talvez não tenha nenhuma novidade. Não tem problema, eu não tenho interesse algum de trazer novidade. O que eu quero, na verdade, é que a palavra de Deus seja renovada no seu coração, renovada na sua mente, renovada na sua vida, que você seja novamente despertado, porque às vezes você nunca também ouviu falar sobre isso. De repente, para você, a igreja é um lugar de reunir para pedir a Deus alguma coisa. Mas a vida cristã é muito mais do que isso. A vida cristã, na verdade, é um processo de transformação na nossa vida, de crescimento, amadurecimento, de serviço ao corpo, serviço uns aos outros, servindo a Deus assim, para que um dia possamos estar para sempre com Ele. É importante nós sabermos isso. Em Apocalipse 1:7, há um versículo importante para lermos aqui, que fala que 7 anos depois do arrebatamento, Jesus voltará de maneira visível. O versículo diz assim: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Fechou. O arrebatamento, possivelmente as pessoas só vão perceber o sumiço dos salvos. Imagina, o sumiço dos salvos. As famílias ficarão desfalcadas, as empresas ficarão desfalcadas, os carros ficarão sem motorista, os aviões ficarão sem pilotos. Como será isso? Imagina o que vai acontecer. Imagina o que vai acontecer. Mas existe um movimento diabólico falando que quando isso acontecer, eles vão usar o argumento de que será esses terrestres que vieram e levaram essas pessoas que foram abduzidas, né? As pessoas foram abduzidas. De certa forma mas só que foi o arrebatamento da igreja. É um extraterrestre? Pode ser, Jesus. Mas não é o que eles pensam, não é? Jesus, nosso Senhor. Mas aí depois, queridos, de 7 anos, Jesus virá, e agora todo olho verá Jesus. Até pouco tempo nós não entendíamos isso. Como poderão todas as pessoas ver Jesus ao mesmo tempo? A tecnologia hoje permite isso, né? Até então não sabíamos como seria. Agora, queridos, por que a igreja será arrebatada? Em Hebreus, capítulo 10, versículo 36 e 37, para os que estão anotando, Hebreus 10, 36 e 37, diz que é para alcançarmos a promessa. Para alcançarmos a promessa de Jesus, a promessa do Senhor. Pregai o Evangelho. Aquele que crer será salvo. Quem não crer será condenado. Não é? Amém, queridos? Mas também o arrebatamento virá para livrar a igreja da grande tribulação. Eu não vou entrar em questionamentos, porque existem 3 linhas fortes de pensamento sobre a grande tribulação. Uns acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Outros acreditam que no meio da grande tribulação que vai ter o arrebatamento. E outros acreditam, como eu, que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. É mais confortável também. É mais confortável. Mas eu creio não porque é mais confortável.
Eu creio porque nós fomos salvos pela graça. E nós não seremos julgados para a salvação. Mas aqueles que não creram serão julgados para a condenação. E haverá então um tratamento cruel na grande tribulação. E a Bíblia nos ensina que uma parte, ainda na grande tribulação, sofrendo na grande tribulação, vai se arrepender e ainda vai se reconciliar com Deus. Eu não quero fazer parte desses não. Eu quero ir na primeira. Amém? Então a grande tribulação eu não quero. Deus é justo, queridos. E nós somos justificados por Ele. Não somos justificados por causa das nossas obras. Então já somos justificados, então está feito, está realizado. Em Malaquias 3,18, o profeta Malaquias fala do juízo vindouro e fecha o assunto dizendo o seguinte: então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Amém? Onde é que nós vamos ver a grande diferença? Podemos falar algumas coisas hoje aqui. Podemos ver na vida das pessoas. Mas o mais importante na diferença é no último dia. É no arrebatamento. Porque aqueles que de fato servem a Deus serão arrebatados, raptados, em um piscar e abrir de olhos, de uma maneira tão rápida, mais rápida que a velocidade da luz. Mas aqueles que não têm Jesus, aqueles que não querem Jesus, esses vão passar pelo julgamento e pelo juízo, e ainda pela mão do anticristo, nos 7 anos da grande tribulação. Então o arrebatamento é para consumar a salvação dos filhos de Deus, e para a glorificação dos filhos de Deus. O arrebatamento, querido, nos levará diretamente ao tribunal de Cristo. Mas não acabou de dizer que nós não vamos ser julgados? Não seremos julgados para salvação e perdição. Mas haverá um juízo, um tribunal, para nos julgar segundo as nossas obras, para nos premiar. Aí está. Aí está, além de amar a Deus e ter paixão por vidas, o fato de nós cuidarmos de vidas, servirmos as pessoas, servirmos a Deus, nós vamos também receber recompensa. Aí a recompensa será pelas obras. Você não quer fazer nada para Deus aqui na terra, mas está salvo, se contenta com a salvação, tudo bem. Mas eu quero mais, eu quero galardão, eu quero recompensa. A Bíblia fala sobre isso. Agora tem muitas coisas na Bíblia que são figuras. Talvez nós lemos a Bíblia e achamos que tudo é literal, e não é. E aí tem interpretações. Aí quando parte para a interpretação, fica um pouco, às vezes, complicado, não é? Então, a Bíblia fala que nós vamos andar em ruas de ouro. Que ouro é esse? Não é? Que ouro é esse? Não sei. Será que lá nós vamos ficar andando em rua mesmo, igual anda aqui? Às vezes a gente até fala que se Deus me der um barracãozinho lá no Cafundó do Judas, tá bom, lá no céu. Você acha que vai ter barracãozinho lá no céu, querido? Nós não temos condições de entender o que é eternidade, o que é o céu. Tudo isso é para ilustrar apenas. Jesus foi preparar morada. Que morada é essa? Como que é isso? O importante é nós crermos. Tem coisa que não precisa de querer entender. É melhor crer. E Jesus disse: bem-aventurados que não viram, mas creram. Porque muitos viram e não creram. Não adianta nada. Não é? Tem muita gente que até experimenta alguns milagres, mas vão para o inferno. Vão para o inferno. Porque o milagre é uma coisa aqui da terra. O milagre que leva para o céu é o do novo nascimento. E o novo nascimento acontece com arrependimento.
O arrependimento acontece quando há convicção de pecado. E quem convence a gente do pecado, como disse a Vanessa, é o Espírito Santo. Por isso expomos a nossa vida à palavra e ao Espírito. E devemos nos arrepender. Por isso, nossa vida deve ser uma vida sempre de arrependimento também, para andarmos em vitória. Estamos salvos, mas precisamos mais do que ser salvos, precisamos andar em vitória. Amém, queridos? E o arrependimento e o perdão nos faz andar em vitórias. Em Romanos 14, 10 ao 12, nos fala claramente disso que eu acabei de dizer aos irmãos sobre sermos julgados. A Bíblia diz que vamos ser julgados até pelas palavras que nós falamos. Ei, você ouviu? Até pelas palavras que nós pronunciamos, que conversamos, que comentamos uns dos outros. Tudo isso nós vamos ser julgados. Você que é casado, o que você fala para o seu cônjuge? Marido, que você fala para a esposa, esposa que você fala para o marido, vai ser julgado por essas palavras. Ei, que você fala do seu líder, do seu vizinho, do seu patrão, do seu empregado, você fala das pessoas em geral, que você fala de Deus, que você fala da igreja, a respeito de tantas coisas, até das palavras ditas, nós seremos julgados, vai implicar na nossa recompensa na eternidade. Que tal nós começarmos a, cada dia mais, aprendermos, exercer e praticar palavras de amor, palavras de vida e não palavras de morte. Palavras que levantam, palavras que ajudam, palavras que curam e não palavras que entristecem ou palavras que derrubam. Palavras que fortalecem, não que denigrem a imagem uns dos outros. É sério, meus irmãos. Pastor, mas quando eu vejo já saiu. Ou alguém diz assim, não, eu sou assim mesmo. O que eu penso eu falo mesmo. Falta de educação e de transformação da alma. Ser verdadeiro não é ser sem educação e nem maldoso. Você pode até falar uma verdade dura. E muitas vezes tem que falar, mas tem que falar em amor. Tem que falar em amor. Não é falar para justificar, não é falar para ofender, não é falar para denigrir. Falar em amor, aí pode falar. Mas se não for em amor, é melhor ficar calado. Não é verdade? Em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo escreve ao seu discípulo, 2 Timóteo 4, 8. Ele diz o seguinte: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, aleluia. E não somente a mim, mas também a todos, diga todos, os que amam a sua vinda. Então será dado uma coroa de justiça a todos que amam a vinda do Senhor. Eu te aconselho a começar a pensar e se preocupar com a vinda do Senhor Jesus. Porque se Ele não vir nessa geração para o arrebatamento, Ele virá nessa geração para te levar através da morte. E você precisa garantir a sua coroa. Amém? Então o apóstolo Paulo nos fala ainda em Colossenses 3, 23 e 24. Olha a orientação que o apóstolo Paulo nos dá. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberá do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, logo depois do arrebatamento, nós vamos participar de algo chamado as bodas do Cordeiro, que é o casamento da igreja com Jesus. Jesus é o noivo,
A igreja é a noiva. Que coisa tremenda, isso é maravilhoso. Mas isso é um assunto para um outro dia. Não dá para falar hoje, né? Mas eu quero lembrar vocês de uma coisa. O casamento entre um homem e a mulher, na Bíblia, é uma figura do casamento de Cristo com a igreja. O casamento de um homem e uma mulher é o casamento de Cristo com a igreja. Olha a seriedade do casamento. E eu, como pastor, sou um pastor que amo fazer casamento. E me emociono muito nos casamentos. E Deus me dá muita graça nos casamentos. Mas tem uma profunda tristeza, porque as pessoas investem tudo para a cerimônia, investem tudo para a lua de mel, mas não querem investir durante os anos de vida do casamento. Então há pessoas que gastam muito dinheiro, muito tempo, muita energia nas comemorações, nas festas, e fazem algo poderoso e tremendo, mas depois tem uma mediocridade de vida matrimonial que dá uma tristeza profunda. Aquilo não adiantou nada. Essa cerimônia que nós temos de casamento hoje, ela não é uma cerimônia orientada pela Bíblia. A cerimônia de casamento que nós temos hoje, ela foi instituída pela Igreja Romana, com inspiração parcialmente no povo judeu. Só que é feito diferente também. E cada vez que passa, as mudanças vão piorando a qualidade. E a gente vê que não há nenhuma preocupação, na maioria, com alguns detalhes que são importantes, com a santidade, por exemplo. Eu estava conversando esses dias com alguém, não me lembro mais, falando que as irmãs se vestem tão decentemente no dia a dia, mas no dia de um casamento, elas vão lá numa loja e alugam uma roupa horrorosa, paga caro, né? E faz uma arrumação atrapalhada, e uns decotes esquisitos, e a gente não reconhece as irmãs mais. Ela esquece, muitas delas, desculpe, né? Não vou generalizar, esquecem. Às vezes a noiva, aquela menina tão santa, mas no dia do casamento, veste uma roupa também, um decote escandaloso. E as pessoas fazem uma cerimônia e esquecem do princípio que é mais importante. Faz uma festa para agradar pessoas, para fazer sucesso, e faz uma cerimônia demorada, atrasa 1 hora, 1 hora e meia para começar. Aí fala para o pastor: o senhor não demora não, viu? Marca para as 8, o pastor chega antes, mas só começa 9h30. É duro, irmãos. Não é? E aí tem a festa, tem o jantar. Quase mata o povo de fome. E vai servir depois da meia-noite. Aí tem pior. Momento de declarar a sua confissão de fé, de demonstrar que de fato é cristão, é diferente. Aí servem bebida alcoólica. Ah, pastor, mas tem muita gente, convidados, parentes, que não são crentes, e eles precisam de beber, eles só vêm se beber. Meu filho, a hora que você tem que dar testemunho, você dá um mau testemunho, você está dando um mau testemunho em servir bebida alcoólica no casamento, ou em qual festa que seja. Aproveita esse momento para falar qualquer festa. É a oportunidade que você tem de pregar o evangelho sem falar. Isso é terrível, porque não entenderam que o casamento está expressando o encontro com
Deus e com a igreja. Então a cerimônia de casamento, aprendi com o pastor Valtuir, a cerimônia profética. O pessoal não adotou, não gostou. Alguns fizeram a cerimônia profética, que ela representa mesmo o encontro de Cristo com a igreja. Por quê? Porque a noiva é que entra primeiro. E o noivo vem buscar a noiva, depois entra o noivo. Mas criou-se um espetáculo, que a noiva é algo mais atraente, todo mundo fica louco para ver a noiva, e fica de pé e aplaude, e fica babando. Tudo bem, a noiva realmente ela é linda, só de ser mulher é bonita, não é? É verdade. Mas se está representando a igreja, se temos que fazer uma cerimônia, eu se pudesse escolher, mas eu não escolho, eu não determino isso, faço conforme as pessoas querem fazer, porque não faz tanta diferença. Se tem uma cerimônia que é mais adequada e é mais bíblica, é a profética mesmo. É a noiva entrar primeiro, mas aí acaba com o espetáculo, não é? Acaba com o espetáculo. Sabe, querido, por que estou falando tudo isso? Para nos ajudar a conscientizar, a entender o que nós somos de fato e de verdade. Igreja de fato e de verdade não é religião, não é instituição. Igreja de fato é um povo que foi comprado, remido pelo sangue do Cordeiro. Homens e mulheres pecadores que merecem ir para o inferno, mas Deus, na sua graça, na sua misericórdia, decidiu nos salvar. E agora nós somos gratos, somos felizes, porque temos Jesus no nosso coração, na nossa vida, e vivemos para Ele, queremos servi-lo, agradá-lo. Por isso a nossa vida agora não tem nada mais importante do que Deus, não tem nada mais importante do que Jesus, não tem nenhum acontecimento, nenhuma expectativa maior do que a volta do Senhor e o arrebatamento da igreja. E nós precisamos estar prontos para esse dia. Devemos estar preparados para este dia. Eu gostaria de orar com você para terminar esse momento. Te peço que feche os seus olhos, curva a sua cabeça, em nome de Jesus. Eu não vou fazer nenhum apelo para você vir aqui à frente, mas eu quero fazer um apelo para você. Você que nessa noite entendeu que precisa de se arrepender, que precisa de mudança na sua vida, no seu cristianismo. Você que professa ser cristão, você professa ser até evangélico, você se arrepende e doravante quer consertar a sua vida, quer andar em linha com a vontade e o propósito de Deus. E você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, quer fazer isso, você pode fazer agora também. Por isso eu quero fazer uma oração que vai servir para as duas coisas. Para quem quer entregar sua vida a Jesus e também quer resolver uma situação com Jesus, de transformação de vida, porque você entendeu que precisa de ter uma vida diferente. Assim sentados, cabeça curvada, eu vou pedir que todos repitam a oração que eu fizer, para não constranger ninguém e não impedir ninguém de fazê-la também. Faça por favor. Se você se enquadra em um grupo, não importa, mas faça toda a oração por favor. Diga assim: Senhor Jesus, eu entendi nesta noite o quanto é importante eu andar em linha com o Senhor, em comunhão com a Tua palavra, em comunhão com o corpo do Senhor que é a igreja. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Também quero reconciliar toda a minha vida com o Senhor.
e te pedir perdão. Perdoa-me, Senhor, de todos os meus pecados. Eu preciso de Ti. Ajuda-me, Senhor, a partir de hoje, ter de fato e de verdade uma nova vida. Eu te agradeço, porque eu quero ser arrebatado quando o Senhor vier buscar a tua igreja. Ou se eu morrer antes do arrebatamento, eu quero esperar a ressurreição dos mortos e ressuscitar com todos os salvos. Senhor, ajuda-me a entender a tua palavra a cada dia. Minha mente, meu coração, meus sentimentos, minhas emoções e minha vontade, tudo eu coloco diante do Senhor e te agradeço. Transforma-me, Senhor, em uma nova pessoa para a glória do teu nome. Nunca mais, Senhor, nunca mais eu seja a mesma pessoa que entrei aqui nesta noite. Que a partir de agora, de fato e de verdade, com a tua ajuda, com a ajuda da igreja, dos meus irmãos, eu vencerei, eu vencerei, eu vencerei, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus, não é?